Viaje no tempo conosco hoje enquanto exploramos o antigo e magnífico Império de Gana. O Império de Gana, um farol de poder e prosperidade que já se operou sobre a África Ocidental, se espalhou pelo que hoje é o sudeste da Mauritânia e o oeste do Mali. Este impressionante império não era apenas uma entidade política, mas uma tapeçaria complexa de culturas e tradições, entrelaçadas para criar uma sociedade tão diversificada quanto unificada. Emergindo como uma força dominante, por volta do século V, o Império de Gana garantiu sua posição através do controle das lucrativas rotas comerciais transsaarianas. Ouro, sal e marfim fluíram por essas rotas, trazendo um influxo de riqueza para o Império. Essa riqueza não apenas encheu os cofres reais, mas também promoveu uma cultura próspera de arte, música e bolsa de estudos. Em seu auge, o Império de Gana era um exemplo brilhante de civilização, um farol de riqueza e cultura em uma época em que grande parte do mundo ainda estava descobrindo os mistérios da existência. Sem mais delongas, mano nas fascinantes crônicas do Império de Gana. O nascimento do Império de Gana está profundamente enraizado em um conto cativante de determinação e coragem. Tudo começou por volta do século III d.C., quando uma coleção de clãs Sanin uniu forças, sob a liderança de um chefe chamado Dingatizi. Essa união marcou o início do que se tornaria um dos impérios mais influentes da história da África Ocidental. A formação do Império de Gana não foi tarefa fácil. Isso exigiu planejamento estratégico, resolução, determinação e uma visão compartilhada. Dingatizi, como uma figura unificadora, foi fundamental para promover um senso de unidade entre os clãs Sanin. Seu governo foi marcado por uma combinação de tato diplomático e poder militar, o que se mostrou crucial na consolidação das primeiras fundações do Império. Sob a liderança de Dingasis, os clãs Sanin começaram a expandir seus territórios. Eles embarcaram em uma série de conquistas, subjugando tribos vizinhas e incorporando-as ao florescente Império. Essas conquistas não apenas expandiram os limites geográficos do Império, mas também o enriqueceram cultural e economicamente. A integração de várias tribos trouxe uma diversidade de costumes, tradições e recursos, aumentando a crescente riqueza e a riqueza cultural do Império. O crescimento, no entanto, não foi alcançado apenas através da conquista. As alianças estratégicas desempenharam um papel igualmente significativo. Casamentos diplomáticos, acordos comerciais e pacotes de defesa mútua com tribos e reinos vizinhos eram comuns. Essas alianças promoveram a paz, facilitaram o comércio e fortaleceram ainda mais a influência do Império na região. No final dessa fase de expansão, o Império de Gana havia se tornado a potência dominante na África Ocidental. Era uma força a ser reconhecida, comandando o respeito de amigos e inimigos. Seus territórios se estendiam por toda parte, sua cultura era vibrante e sua proeza econômica era inegável. O Império de Gana estava agora em pleno andamento, pronto para atingir alturas sem precedentes. Com seu poder incontestável, o Império de Gana entrou em sua Era de Ouro, um período de prosperidade e crescimento sem precedentes. No coração da África Ocidental, o Império prosperou, sua influência se espalhando por toda parte, seu povo se aquecendo em uma época de notável riqueza e progresso cultural. Uma das conquistas mais marcantes do Império, durante esta era, girou em torno de seu comércio em expansão, particularmente em ouro e sal. O Império foi abençoado com uma abundância dessas preciosas mercadorias. Seus territórios eram ricos em minas de ouro e suas fronteiras do norte estavam cheias de depósitos de sal. O Império de Gana efetivamente monopolizou esses recursos, transformando-os na pedra angular de uma rede comercial robusta que se estendia por todo o Saara, chegando até o norte da África e o Oriente Médio. Mas a prosperidade do Império não se deveu apenas ao seu controle de recursos valiosos, também devia muito à sua sofisticada estrutura administrativa. O Império de Gana era um modelo de governança centralizada com um rei que exercia um poder substancial. Esses reis, conhecidos como Gana, mantiveram uma forte burocracia, gerenciando eficientemente os vastos recursos e assuntos complexos do Império. Esse sistema eficaz de governança proporcionou estabilidade, permitindo que o Império florescesse econômica e culturalmente. À medida que a riqueza do Império crescia, sua influência cultural também crescia. Esta Era de Ouro viu um florescimento da arte, música e literatura. Artesãos habilidosos criaram ouro, joias e esculturas intrincadas, enquanto músicos e poetas adicionaram a uma rica tapeçaria cultural que ainda ressoa hoje. O Império também viu avanços na educação e no conhecimento com estudiosos de todo o continente, atraídos para as suas instituições de aprendizagem. O Império de Gana não era apenas uma potência econômica, mas um farol de cultura e sofisticação. Sua Era de Ouro foi um momento de prosperidade incomparável,
um testemunho do comércio robusto, da governança eficaz e da cultura vibrante do Império. Era uma época em que o Império de Gana exigia respeito não apenas por sua riqueza, mas por suas contribuições ao conhecimento, arte e cultura. O Império de Gana, em seu auge, era um farol de prosperidade e cultura, comandando respeito em todo o continente. Como todos os impérios, o Império de Gana também teve que enfrentar o inevitável declínio e queda. O sol começou a se pôr no Império de Gana por volta do século XII, e vários fatores contribuíram para sua queda. O primeiro entre eles foi o conflito interno. O Império, que já foi um farol de unidade e poder, começou a desmoronar por dentro. Disputas sobre sucessão, lutas de poder entre a nobreza e um senso geral de insatisfação com a classe dominante levaram à instabilidade e discórdia. Depois, houve o problema da superexploração de recursos. O Império de Gana era rico em ouro, e essa riqueza tinha sido sua força. Mas à medida que as minas de ouro começaram a se esgotar, o Império achou difícil manter sua opulência e influência. A economia foi atingida, e isso alimentou ainda mais o conflito interno e o descontentamento. As invasões dos Almorávidas, uma dinastia berbere do norte da África, deram um golpe final. Os Almorávidas, movidos pelo desejo de controlar o lucrativo comércio de ouro e espalhar sua própria versão do Islã, lançaram uma série de invasões contra o Império de Gana. Apesar de colocar o corajoso, o Império não conseguiu suportar o ataque. À medida que o Império de Gana enfraqueceu, seus estados vassalos começaram a afirmar sua independência, fraturando ainda mais o Império outrora unificado. Entre eles, o Reino de Soso e mais tarde o Império do Mali ganharam destaque. O Império do Mali, em particular, absorveu muito do que restava do Império de Gana e continuou seu legado de comércio e cultura. A queda do Império de Gana não foi um evento repentino. Foi um processo gradual, marcado por um declínio lento, mas constante. No final do século XIII, o Império, que já foi uma força formidável na África Ocidental, praticamente desapareceu. O outrora poderoso Império de Gana havia desaparecido na história, mas seu legado sobreviveu. As lições de sua ascensão e queda continuam a ecoar ao longo dos tempos, lembrando-nos da natureza transitória do poder e do valor duradouro da unidade e harmonia. O Império de Gana pode ter desaparecido, mas sua influência ecoa ao longo dos tempos. À medida que nos aprofundamos no legado dessa civilização notável, descobrimos uma rica tapeçaria de comércio, cultura e política que ainda ressoa na África Ocidental hoje. O Império de Gana, em seu auge, era um centro vibrante de comércio, com rotas de comércio de ouro e sal cruzando seu coração. Essas rotas comerciais cruciais não apenas trouxeram riqueza, mas também facilitaram a troca de ideias e culturas. Mesmo após a queda do Império, essas rotas comerciais continuaram a prosperar, desempenhando papel fundamental na formação das economias dos impérios subsequentes da África Ocidental. Mas o legado do Império de Gana se estende além do comércio. Suas estruturas políticas e estratégias administrativas foram inovadoras para o seu tempo. O sistema centralizado de governança, com o rei que exercia poder espiritual e político, estabeleceu um precedente para outros impérios africanos. Os impérios Mali e Songhai, que ganharam destaque após o declínio de Gana, adotaram estruturas políticas semelhantes, demonstrando a influência duradoura da inovação política do Império de Gana. Culturalmente, o Império de Gana era um caldeirão de diversas tradições e práticas. Sua influência pode ser rastreada no folclore, na música e na arte da África Ocidental. A tradição oral de contar histórias, que prevaleceu durante o Império de Gana, continua sendo uma prática cultural querida em muitas sociedades da África Ocidental hoje. A rica herança artística do Império, particularmente suas intrincadas esculturas de ouro e bronze, continua a inspirar artistas e artesãos africanos. O Império de Gana também fez avanços significativos na educação e nas atividades intelectuais. A famosa Universidade de St. Corentin Bacto, embora estabelecida após o declínio do Império, foi construída sobre as bases intelectuais estabelecidas pelo Império de Gana. O Império de Gana, um testemunho da resiliência e engenhosidade africanas, continua a nos inspirar até hoje. Seu legado está gravado nas culturas vibrantes, economias prósperas e estruturas políticas robustas da África Ocidental, lembrando-nos da rica e diversificada história da África. Aí está a notável jornada do Império de Gana.